Olá, aqui é o Eduardinho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre controle de uma carteira de ações, em especial a questão da tributação. Isso é muito importante porque eu percebo que basicamente 3 fatores afastam os pequenos investidores da bolsa. Um deles é a total ausência de controle da carteira, porque normalmente o investidor pequeno abre o home broker, a conta da corretora, e vê somente uma fotografia no presente de seus investimentos. Ele não tem noção de passado, ele não sabe se está tendo lucro ou prejuízo, ou de quanto, não sabe quanto já gastou. E nesse cenário pode ser um tormento, inclusive, fazer a apuração do imposto de renda, porque se você não tem informação e vai fazer tudo manualmente, pode ter muita dificuldade. Essa dificuldade operacional toda afasta o pequeno investidor. E em aulas futuras eu vou abordar a questão do histórico Ibovespa inferior à Selic desde o plano real. Isso dá uma impressão de que o investimento em ações não seria rentável, né? Esse é um gráfico que nós mesmos compartilhamos e que é bastante famoso, o nosso gráfico do Ibovespa versus a Selic. Nós vamos desmistificar essa questão e mostrar que o investimento em bolsa não é necessariamente um investimento atrelado ao Ibovespa e que não é tão difícil assim bater o mercado, chamado mercado geral. Isso em outra aula nós abordaremos, e abordaremos também a questão de se a bolsa é um jogo, né, de apostas ou se não é, porque essa visão de que a bolsa seria um local de jogatinas também afasta o pequeno investidor da bolsa. Então, o que seria um controle básico da carteira? Um controle básico é você saber se você está lucrando, quanto está lucrando, quais os gastos você já teve, como que é a sua carteira hoje, como ela estava em qualquer momento que você deseja saber como ela era. Hoje é fácil, né? Você tira um saldo ou tira um extrato da sua posição em custódia na corretora e sabe como está hoje. Mas como estava no passado, aí já é bem mais difícil se você não tem um controle. E a apuração do imposto de renda, que a gente também acha que se você não tiver um controle, fica realmente complicada a apuração. Então, eu vou mostrar aqui para vocês 2 planilhas. Essa é uma planilha versão grátis, que é uma planilha que vai te ajudar a cadastrar as suas notas de corretagem. Aqui nesses campos em laranja, você usa esses campos em laranja na ordem cronológica das notas de corretagem, e ela vai fazer para você, essa planilha, umas operações básicas referentes à apuração de imposto de renda. Por exemplo, se você tem 2 operações no mesmo dia, essa planilha faz para você o rateio dos custos dessas operações. Se você entre cada papel. E se você faz mais de R$20 mil de venda em um determinado mês, essa planilha detecta aquele mês em que houve mais de R$20 mil, e se você tiver um ganho que não seja de dividendos, porque aqui você pode entrar com informação de dividendos, compra e venda. O split aqui, desdobramento e agrupamento de ações, não está implementado aqui na carteira, nessa planilha grátis. Só o dividendos, compras e vendas. Na versão premium dessa planilha,
implementação do split. Mas então, como eu consigo essa versão premium? Depois a gente vai explicar direitinho. Basicamente vai ser um bônus que a gente vai oferecer junto com o nosso módulo A, que é o módulo de ações. Mas então veja bem que o mês que tem mais de R$20 mil em vendas, a planilha faz a apuração dos ganhos que sejam de vendas. Então, como os dividendos são isentos, e se você receber um JCP, você já lança que o valor líquido ele vai ser considerado isento também. Então, ele faz aqui a tributação do 15%, que é a alíquota. Essa planilha grátis também, ela pode te dar aqui o total de ganhos, a sua carteira, conforme as notas que você introduziu, ela consolida a sua carteira, te dá o preço de custo, o ganho não realizado, o valor de mercado naquele momento de acordo com a cotação aqui em tempo real, 15 minutos de atraso, por coincidência acabou de alterar a cotação aqui, enquanto a gente grava esse vídeo. Então tem algumas estatísticas básicas para você fazer um controle. Qual que é o objetivo disso? Na verdade, é fazer o controle básico para que você possa apurar ao menos o seu imposto de renda sobre a carteira. Porque quais são as principais questões do imposto de renda? As operações normais são fáceis, basta fazer isso que eu falei, 15% do ganho, que é a alíquota, e esse é apurado em um mês, pago até o fim do mês seguinte. Tem um limite, tem uma isenção para aquelas vendas abaixo de R$20 mil no mês. A isenção não é para cada venda em si, é para o mês em que todas as vendas somadas não ultrapassem R$20 mil. E então tem essas questões que a maioria das pessoas que investem já conhece, a operação normal, ou tributação de operação normal. Mas tem umas outras questões que a gente quer abordar aqui com vocês que são já um pouco mais avançadas sobre a tributação. Por exemplo, como é feito o cálculo do custo, como é rateado aquele custo de notas, ou aquele custo de corretagem, de tributos na compra e na venda, como é abordado o prejuízo nos meses em que as vendas não ultrapassam os R$20 mil, bonificação em ações, incorporação de ações e os ETF. São várias questões. Vamos começar abordando a Instrução Normativa 1585 da Receita Federal de agosto de 2015. Nessa instrução normativa, que fala especificamente sobre a apuração do imposto nesses ganhos, você tem certas regras básicas, por exemplo, que as operações, mais de uma operação realizadas no mesmo dia, você pode ratear os custos entre cada operação proporcionalmente ao valor financeiro. Então eu entendo que, inclusive, se você faz operações no mesmo dia em mais de uma corretora, vamos supor que você tem conta em 2 corretoras, eu acho que você deve fazer o rateio global. Vou fazer isso já aqui na planilha, que é a planilha Premium, que é um brinde dos alunos do módulo A. A gente vai ter um monte de planilhas mágicas nesse módulo A. São planilhas que são uma mistura de planilha com programa, então elas têm funções além das funções normais de uma planilha do Google Sheets, Google Spreadsheets. Nessa planilha que a gente está vendo aqui, tem uns indicadores básicos. Eu vou aproveitar então e apresentar essa planilha. Eu vou só completar então a informação sobre o rateio dos custos. Vejamos aqui se tem operações. Isso aqui é do Midata, viu?
Dummy data é um tipo essas operações aqui são fictícias, eu tirei da cabeça valores, então isso é que é dummy data, são dados só para poder não ficar planilha em branco. Então eu joguei qualquer coisa que veio à cabeça, eu joguei até um desdobramento aqui da ação do Banco do Brasil em 2016, é fictício, então só para testar, porque, por exemplo, eu coloquei aqui que foram compradas ações a R$34, então o preço médio ficou aqui a 34,04 por conta dos custos, né? E depois passa por um split, que é um desdobramento, então se eu tinha 500 ações, passa para 1.000, com custo de 34, cai para 17, que seria a metade. Mas a questão das compras no mesmo dia, aqui tem operações no mesmo dia, tem aqui, ótimo. E aqui tem um custo de R$25, deve ser da nota global, por exemplo. Então, na hora do rateio, perceba que o custo para essa compra ficou de apenas 88 centavos e para essa aqui 22. Parece um disparate, sendo que a taxa de corretagem às vezes é 5, 10, 15 reais. Como que essa daqui vai ter um custo de 0,88? É conforme o rateio proporcional ao valor de aquisição. Então, se aqui eu lancei uma compra que o total dela, né, foram 400 cotas de R$115, então dá 46 mil de compra aqui, e o outro aqui deu 1.800. Na hora do rateio, o custo vai ser imputado a prioritariamente a essa compra, e mesmo que sejam em duas corretoras diferentes, o rateio, no meu entender pessoal, vai obedecer todas as operações do dia. Então, aqui ainda fala que o alíquota é 15% e que deve ser pago até o último dia do mês subsequente à apuração. Deixa eu apresentar então, aproveitar e apresentar essa planilha que o Carteira Rica desenvolveu para um controle mais aperfeiçoado das ações. Isso aqui tem as rentabilidades e estatísticas básicas de uma carteira. Por exemplo, total de dividendos que você já recebeu, os ganhos de capital já realizados, a TIR, que é importantíssima, que é a taxa interna de retorno. Tudo aqui é dado calculado. Essa planilha tem 3 tipos de folhas. A primeira é a folha de entrada. Você só lança dados nessa planilha, nessa folha. E aí ela vai aqui para o movimento, que seria o banco de dados das operações que você já realizou. Você não lança nada diretamente aqui, o único local que você lança é na entrada. Então você entra com dados aqui, eles vão para o movimento, e todas as outras planilhas aqui são visualizações são estatísticas tiradas desse banco de dados de movimento. Então, e uma coisa interessante nessa versão premium é que vamos supor que você fez uma operação no dia 12/3. Você não precisa de inserir na ordem cronológica. Você pode digitar lá e na hora que você entrar com a operação, ela vem aqui direto para o local. Aqui, ela vai entrar aqui, depois do dia 11/3 e antes do dia 11/5. Então, já para ver a questão do imposto de renda, vamos aqui para a planilha de apuração. Eu coloquei um saldo anterior de prejuízo em ações, porque vamos supor que você já tenha um saldo de prejuízos antes de começar a preencher, né? Você já deve trabalhar com ações, é possível que você já tenha ações, então você pode ter um estoque de prejuízo, e esse estoque de prejuízo ele é compensável com ganhos. Então, nos meses que você vender mais de R$20 mil em ações, você
tem que apurar o tributo. No caso aqui não tem imposto de renda de ações porque você teve prejuízo aqui nesse mês. Tem um de fundos imobiliários, um imposto de renda, porque essa isenção de R$20 mil de vendas somadas um valor inferior a R$20 mil não se aplica aos fundos imobiliários. Eles têm uma alíquota plana de 20%, né? A alíquota plana é aquela que não tem nenhuma faixa, né? Não tem faixa de isenção, não tem nada. Vendeu, apurou 20%. O que você pode fazer é fazer um controle do estoque seu de prejuízo. Então, se nesse mês você teve um ganho, apura os 20%. Você pode abater na hora do cálculo o prejuízo anterior. Então, esses 20% aqui não é 20% disso, é 20% disso, menos o estoque anterior de prejuízo. E aqui no outro mês você teve prejuízo, você volta a ter um estoque. Então, esse controle aqui você já manda direto para a sua declaração de imposto de renda. Então, no caso aqui você não teve lucro, né, em ações para apurar. Então, vamos lançar aqui uma venda no mês, pode ser no mês 5, ou no mês 3, vou mandar uma venda aqui no mês 3 para a gente ver como que acontece. Não tem nenhuma informação aqui no mês 3, porque no mês 3 lá a gente vai ver o movimento, só teve compras, e compras não afetam lá. Então, aqui ó, só compras no mês 3, então o que afeta lá é uma venda. Então, vamos fazer uma venda no mês 3, no dia 12 de 3 de 2016. Um custo de 15, um código de ação, eu preciso de saber o que tinha em carteira no mês 3, o histórico do custo. Vamos lá. Essa aqui é uma carteira histórica, né? É um histórico da carteira, ele te fala aqui quantas ações e o preço médio em cada mês. Ela está por ordem que você compra, então é normal que nos primeiros meses não tinha essas compras, então aqui são as ações que você compra primeiro. Então você pode vir a vendê-las aqui. Então aqui já está com saldo zero, o último preço médio foi esse daqui. Então vamos lá, no mês 3 a gente pode vender o que aqui? A gente pode vender aqui essa Petrobras aqui no mês 3. Então vamos vendê-la lá. Então vamos vender Petrobras, ação, aqui é ação ou FI, a uma venda, uma quantidade de 100, vamos supor, 300, e tem que passar de 20 mil, então 3 vezes 7, vamos vender a R$70 cada ação, é um valor hipotético, então você salva. Na primeira vez que você usa a planilha e clica em salva, ela vai pedir uma autorização para você, se você deseja permitir que a planilha rode scripts customizados, que são os nossos. Então, 12/3, vamos ver na planilha de movimento se apareceu, apareceu aqui essa venda. Então, total da operação 21 mil, então foi acima o líquido daqui é o 21 mil menos o custo, não tem que ratear com nenhuma. E teve um ganho aqui de 17 mil, ótimo. O preço médio anterior era aqui R$10 por. Então vamos lá na operação para ver o que dá. Então tem aqui o resultado com essas ações. Foi um ganho disso, a venda no mês passou dos 20 mil. E então tem um imposto de renda aqui a apurar, que seria o 17 mil menos o estoque anterior de prejuízo, e você aplica a alíquota de 15%. Ok. Vamos ver aqui ó, tem um fluxo de caixa, por exemplo. Então, seria aqui todo o fluxo de caixa. O que tem num fluxo de caixa? No mês que você vende, ou se você tem um dividendo, entrou o dinheiro, então o fluxo aqui é positivo.
E no mês que você compra, aqui tem um fluxo negativo, que o dinheiro sai. Essa aqui é importante para a gente fazer o cálculo lá da TIR, né? Inclusive é importante você ter os meses aqui em que não tem movimento, para poder o cálculo da TIR dar correto. Se você simplesmente ordena os meses em que teve movimento sem colocar os meses em branco, o cálculo da TIR não dá certo, né? Veja que no mês 3, apesar da venda, está ali com um fluxo negativo. Será que as compras foram... Está com fluxo negativo porque essa compra aqui foi muito superior a essa venda que a gente cadastrou ali agora. Então, mesmo tendo essa venda com esse ganho enorme, o fluxo de caixa naquele mês ainda assim foi negativo. Então, vamos lá para a rentabilidade. Acabei com essa venda absurda ali de a R$70 a ação da Petrobras, essa tira aqui mudou totalmente, né? Para 110% de rentabilidade anual dessa carteira. Mesmo tendo cadastrado poucos meses, a tira anualizou aqui o ganho. Então vamos lá, o ganho de capital não realizado seria... O que é o ganho de capital não realizado? Essa é a posição daquela carteira. Essas todas as abas são visualizações. A única que tem dados é o movimento aqui, é a planilha movimento que tem o banco de dados das transações. Então você tem aqui uns ganhos não realizados, né? O que seriam os ganhos não realizados? Seria a comparação entre o custo e, né, que você tem um preço médio de cada ação com a cotação atual, que acabou de mudar aqui, muda toda hora. Então, você tem um ganho que você pode realizar assim que quiser. Então, esse estoque de ganho não realizado estaria nesse valor, nesse momento. Você tem a carteira aqui com esse custo e uma carteira para venda nesse custo, que seria o custo seu mais o ganho não realizado. Todos os seus gastos somam isso aqui. A gente colocou lá na planilha aqui custo total da nota. Então você soma corretagem, ISS, imposto de renda retido, tudo põe ali e pronto. Aqui o dividendo médio dos últimos 3 meses, os valores foram lançados assim totalmente aleatórios, e o que isso significa do percentual da carteira ao mês e aqui anualizado. Dividendos os últimos 12 meses não aparece porque ainda lançamos aqui só alguns meses. Tem um teste de estresse que, se as suas ações caíssem 15%, para quanto que iria sua TIR? Né? Nesse caso aqui, com essa venda absurda, vamos corrigir essa venda aqui, só para não ficar um valor tão absurdo. É uma venda que valor de R$70. Essa aqui. Faz de conta que foi vendida a 11. Só para não ficar tão absurdo lá o valor. Tem que esperar um tiquinho que a planilha vai se atualizando. Aqui você vê que ele vai calculando as fórmulas e aqui vão aparecer os cálculos. E o benchmarking seria aqui a taxa do CDI. E aqui o CDI mais o prêmio de risco da bolsa, né? Então, toda vez que você vai investir em bolsa, você tem que buscar lá, agora já atualizou aqui. Então, se suas ações caíssem 15%, sua TIR caía de 34% ao ano para 0,85%. Se suas ações caírem 30%, cai para menos 28%. A sua rentabilidade. Por que é importante esse teste de estresse? Se você está numa fase de retirada de dividendos, uma fase que você não está mais muito acumulando, mas apenas retirando dividendos da bolsa, você vai perceber que o seu fluxo de caixa, que é mais positivo do que negativo, aqui ele é uma fase que ele está mais negativo, você está inserindo valores. Então, chega um momento em que os dividendos que você já recebeu são tão grandes com relação
a sua carteira, e após vários anos operando, que se você perder 15% ou 30% do valor em bolsa dos seus ativos, aquilo ali representa uma queda na sua taxa interna de retorno bem menor, porque isso aqui, com o tempo, a variação aqui fica bem menor, porque você já tem um fluxo de retiradas aqui bem grande. Então, essa aqui que seria, quando você faz um investimento em bolsa, o custo hoje, isso aqui é um valor que não tiramos de cabeça, isso aqui existe um cálculo com base no rating do país e do CDS do país, então isso aqui é um dado online atualizado também a todo momento. A composição da sua carteira e aqui o total investido, isso aqui é preço de custo, então a cada mês quanto que você tinha investido. Então, como a gente foi fazendo vendas aqui, esse valor de custo aqui foi caindo. Essa aqui é uma planilha, eu acho que isso aqui seria o básico que você deveria ter de controle sobre suas ações. Então, tem aqui o histórico de custo com a quantidade e o preço médio, e aqui tem um histórico de custo com o valor de mercado, não, seria o custo pelo preço médio multiplicado, o preço médio multiplicado pela quantidade. Tem aqui uma tentativa de fazer a valor de mercado, esse histórico, seria a quantidade multiplicada não pelo seu custo médio, mas pela cotação em bolsa naquela data. Mas você pode ver aqui que não dá muito certo, porque são dados extraídos do Google Finance, e quando você vai fazer uma busca histórica, que não é uma de cotação em tempo real, uma busca histórica e massiva, ele acaba retornando alguns, demoram muito tempo para retornar outros, então isso aqui pode levar horas para terminar de trazer esses dados que estão faltando. Então, para busca massiva, de cotações históricas, o Google Finance não é tão rápido, ele é bem lento, então isso aqui pode demorar muito tempo buscando. A ideia era fazer um gráfico comparativo entre esse seria o gráfico da sua carteira a valor de mercado, para poder comparar com o gráfico de custo. Esse aqui é o gráfico por custo, que é fácil, essas informações a gente entrou com elas aqui, então aqui está. Então esse aqui seria um controle básico. Um controle desse daqui, você tem aqui, por exemplo, relatório por papel. Você pode escolher aqui um papel e ver quais as operações só desse papel. Então, com esse tipo de controle, você tem tranquilidade para saber quanto que deve pagar de imposto, você sabe o quanto que você tem de rentabilidade. A gente acha que isso aqui seria o mínimo de informação que você precisa para investir na bolsa. Os únicos dados que você tem que entrar sempre são os dados da nota de corretagem, o resto é tudo calculado automaticamente. Então, aquilo ali facilita para você fazer o controle da sua rentabilidade e a apuração de imposto de renda. Então, quais são as questões de imposto de renda que não são tão simples e diretas como aquele cálculo lá de 15% sobre os ganhos nos meses em que as vendas superarem, não os meses em que os ganhos superarem 20 mil, nos meses em que o valor de venda superar os 20 mil. Uma questão está na bonificação. Tem empresas que, vamos falar aqui primeiro da bonificação em ações. Tem empresas que anualmente distribuem ações aos seus acionistas. Então, qual que é o custo? Na hora que recebe essa ação em bonificação, você tem um custo dessa bonificação. Em geral, vai no comunicado da bonificação, vai ter o custo de aquisição das ações bonificadas. Então,
Aqui tem um exemplo que a gente tirou da internet. Então você lança esse custo que provavelmente pode ser mais barato que o seu preço médio, isso vai diminuir um pouco o seu preço médio de compra, mas então a questão da bonificação é essa, tem uma norma para essa ação que você ganha no caso da bonificação. Outra questão, não escrevi nessa telinha aqui, seria que essa norma que foi publicada, ela prevê que a isenção de imposto de renda na negociação de ações que cumpram determinados parâmetros de governança, que sejam pequenas e médias empresas. Então a CVM solta uma lista de ações, então você tem que tomar cuidado para não pagar imposto de renda se comprar e vender com lucro ações dessas empresas. São empresas com um valor de mercado inferior a 700 milhões no momento do lançamento, acho que é algo assim. Tem os critérios e você não precisa saber o critério, a CVM que avalia esse critério e ela solta uma lista com as empresas que atendem esses critérios. Então a gente já falou do custo de aquisição, um rateio diário entre tudo que foi comprado e vendido. Você pega todo o custo daquele dia e divide entre todas as operações. Aqui a gente não está falando de day trade, a gente está falando de operação normal. Nessa aula de hoje eu não vou falar em momento nenhum de day trade, não é o foco daqui, nem mercado futuro. O que você teria que ver seria que o prejuízo nos meses com vendas inferiores a R$20 mil. A questão, se você for montar uma planilha própria de apuração, a questão é essa: no mês em que no mês em que suas vendas são inferiores nos meses que as suas vendas são inferiores a 20 mil, o seu ganho é isento. Mas, se você... Ele está editando sem... o seu ganho é isento, mas se você tiver prejuízo, esse prejuízo você pode computar naquele estoque. Então, isso é uma questão que às vezes a pessoa não presta atenção. No mês que eu não excedi os R$20 mil, ela não preenche a ficha, mas ela pode preencher para aproveitar depois esse prejuízo, para compensar. Essas normas existem para incentivar realmente o pequeno investidor a investir na bolsa, né? Elas são normas que, igual a própria isenção, no caso das negociações com pequenas e médias empresas, ela tem um objetivo que transcende a questão de arrecadar. É uma questão de incentivar para que depois aquele investidor se torne um grande investidor, aquela empresa se torne uma grande empresa, e aí sim, né, a tributação fica algo mais sério. Não, sério sempre mas sério em questão, em termos de valor, né? A incorporação de ações é outra dúvida que as pessoas, que um de nossos alunos, por exemplo, perguntou, a gente também passou por essa questão, teve uma empresa de tecnologia que adquiriu outra, ambas da bolsa. Então, quem tinha ação da empresa que foi adquirida, ele recebeu em troca ações da outra empresa, da adquirente, em troca daquelas ações que tinha. Então, nesse momento, ele recebe um valor, ele recebe ações que têm um valor de mercado. Então, o que ele faz? Porque o que ele estava fazendo, a gente compartilhou com ele já essa planilha aqui, e ele via aqui na carteira e tinha a empresa com a ação anterior que estava com cotação zerada e tudo, parecia que ele tinha perdido aquele valor e a outra. Então, como que faz essa questão? Então, na verdade,
o que acontece no momento em que você realiza que passa por uma incorporação de ações? Você tem 10 ações da empresa X e essas ações são trocadas por 20 ou 5 ações da empresa Y. Nesse momento você tem que, no dia da troca das ações, você tem que ver o valor de mercado das ações que você recebe e, com base naquele valor de mercado das ações que recebe, você vai apurar. Como você tem um ganho, um acréscimo patrimonial, você deve, mesmo não circulando dinheiro pela sua conta, você apura o ganho sobre a diferença do seu custo de aquisição daquelas ações. É como se você tivesse vendido no dia da troca das ações, como se você tivesse vendido pelo valor da cotação de mercado daquelas ações que você recebe naquele dia. Então, isso que seria a incorporação de ações. No caso aqui da planilha, você lança, vamos para a planilha completa, você lança aqui você tem aquela ação, você lança aqui uma venda, você vê a cotação do dia lá da troca e lança aqui como uma venda, para você ter direitinho o valor que deve apurar lá. E a outra ação que você adquiriu, você passa, que você recebeu, e essa mesma cotação que você usar para a venda, para apurar o ganho aqui, da ação anterior que tinha, passa a ser o seu custo, seu preço médio da nova ação. Então você lança uma compra aqui nessa planilha que de maneira simples, você lança aqui como se fosse uma venda da anterior pelo preço da ação que você recebeu e lança uma compra por esse mesmo preço. Aqui para o controle interno, o importante é que o imposto de renda lá fique certinho. E tem a questão dos ETF, que muita gente indica por aí, muito educador financeiro indica a negociação por ETF. Você tem que ficar atento que o ETF de índice de ações, ele não tem a isenção. Então, se você... então, eu expliquei incorporação de ações, o day trade deixa para outra oportunidade, ele apura separado daquelas operações comuns. Então, ficou a questão do ETF. O ETF ele não goza da isenção das vendas até R$20 mil. E também você, quando recebe dividendos de ações, esses dividendos são isentos. No caso do ETF, esse dividendo é usado, ele fica dentro do ETF até o momento que você faz o resgate das cotas. Então, o dividendo que o fundo recebe, ele reaplica nos mesmos ativos que tem. Então, você perde dois tipos de isenção na negociação do ETF. Então, quando a gente fala lá no começo do histórico do Ibovespa inferior à Selic, então não bastasse o histórico do Ibovespa ser inferior ao Selic, se você investe usando o ETF, você ainda tem essa perda de isenções que incentivam o pequeno investidor. Então, mais um motivo que eu vejo para não usar ETF e adquirir as ações por conta própria. Um dos motivos seria esse, e outro que quando você investe por conta própria, você foge de atrelar o seu ganho ao ganho do Ibovespa, que eu vou explicar depois. O Ibovespa realmente tem um histórico de rentabilidade na era do Plano Real inferior à taxa Selic, mas isso não significa que não dá para investir com uma rentabilidade maior do que o Ibovespa e buscar, igual a gente coloca aqui, um benchmarking. Então, quando eu invisto, eu não coloco como benchmarking que benchmarking é uma meta de resultado. Eu não coloco como meta de resultado aqui o Ibovespa. Eu não quero ganhar mais do que o Ibovespa. Para mim não é suficiente. Pessoalmente, exijo eu busco no meu investimento de ações um retorno superior à renda fixa.
Isso é uma questão pessoal, cada um tem o seu objetivo. O meu objetivo é superar a renda fixa e com essa visão que eu invisto na bolsa. Então, o Ibovespa para mim não serve para nada, nem para o meu benchmarking, muito menos para analisar o que seria um retorno do mercado acionário na hora que eu vou fazer os meus investimentos. Então, aquela planilha ali, a simplificada, a gente vai deixar no site, você pode aproveitar e baixar para você fazer o seu, já vai facilitar bastante o seu cálculo do imposto de renda, ok? Um grande abraço para você, espero ter esclarecido alguns pontos na questão do controle de ações. Até logo e não se esqueça de baixar a planilha.